Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez eu vim aqui nesse domingo para contar uma história para vocês, algo que o Papai do Céu colocou no meu coração para trazer para vocês aqui nessa manhã. Então, gente, deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês já pararam para pensar o que vocês vão ser quando crescer? Era essa a dúvida que as 3 árvores que viviam em uma grande floresta viviam se perguntando. No tempo livre que elas tinham, elas acabavam conversando uma com a outra, imaginando o que elas seriam quando crescessem. Uma delas pensava assim: "Ai, já sei. Quando eu crescer, eu quero me tornar um lindo bercinho, porque assim eu vou abrigar um bebê bem pequenininho e vou embalar ele nas noites de sono. Ele vai dormir tranquilo no bercinho que eu vou me tornar. Já pensou que lindo que seria esse sonho se realizar na minha vida?" E assim a árvore sonhava por muito tempo. A outra delas dizia assim: "Não, eu já sei o que eu vou ser. Eu quero ser um grande barco, um daqueles navios que navegam de continente a continente, que tem tantas histórias para contar, acaba vivendo tantas aventuras. É isso que eu quero ser, um enorme navio." E a outra árvore dizia assim: "Eu não quero me tornar um bercinho, não quero me tornar um grande navio ou algo assim parecido. Eu quero ser apenas uma árvore, porque quando as pessoas olharem para mim e erguerem as suas cabeças até o topo das minhas folhas, elas olharão para cima, olharão para o céu e elas vão se lembrar que existe um Deus que criou os céus e a terra. E cada vez que elas olharem para mim, eu vou estar apontando para aquele Deus que tudo criou." E assim ela sonhava que ela para sempre continuaria sendo uma árvore. E o tempo foi passando, e esse sonho nunca saiu do coração delas. Elas acreditavam que sim, uma se tornaria um bercinho, a outra um grande barco, e a terceira continuaria sendo apenas uma árvore que apontaria para o céu. Até que um dia, um lenhador entrou na floresta e ele procurava entre todas as árvores qual seria a árvore ideal que ele utilizaria para fazer algo que ele precisava. Foi quando ele andou pela floresta até que ele encontrou. Sabe aquela árvore que sonhava em ser um bercinho? Aquela era a árvore perfeita. Então o lenhador foi lá e cortou aquela árvore. E ela dizia assim: "Oba, o meu sonho vai ser realizado. Até que enfim, hoje eu vou me tornar um lindo bercinho e vou abrigar em mim, embalar durante as noites um lindo bebê." Mas na verdade o que aconteceu com aquela árvore? Ela foi transformada em um coxo, onde alimentava os animais. E ela foi colocada numa estrebaria. Não era o que ela queria ser. Ela sonhava tanto em abrigar um bebê, mas ela foi colocada lá, num lugar onde os animais usavam para se alimentar nela. Já a segunda árvore, que sonhava em ser um lindo navio, navegar de um continente para o outro e sonhava ter tantas histórias para contar, um dia o lenhador também entrou na floresta e entre todas as árvores ele escolheu a árvore que ele achou perfeita e ele a cortou. Então no seu coração a árvore dizia: "Oba! Eu vou ser transformada em um lindo navio. Chegou a hora do meu sonho ser realizado. Eu vou poder navegar de um lado para o outro e eu vou ter tantas histórias para contar. E até que enfim esse sonho vai ser realizado." Mas na verdade, o que o lenhador transformou foi ela em um pequeno barco.
Um pequeno barco desses de pesca que não navegam para tão longe, mas eles são bastante úteis pelos pescadores da ilha. E ela dizia assim: isso não era o que eu queria ser. O lenhador me transformou em um pequeno barco. Eu vou, navego e eu vivo fedendo a peixes. Não era isso que eu queria ser. Eu imaginava ter tantas histórias para contar. E olha o que me tornei. Jamais imaginei ser o que eu sou hoje. E sabe aquela árvore que sonhava em apenas ser uma árvore? Um dia, o lenhador passou pela floresta. Ele procurava qual seria a árvore perfeita. Ele olhou para aquela árvore e ele disse: já sei, é essa árvore que eu preciso. E ele então cortou a árvore. E a árvore dizia: eu não acredito. Tanto que eu queria ficar aqui no lugar onde eu estou, para apontar para as pessoas o caminho para o céu, para apontar para quando elas olhassem para mim, para o alto das minhas folhas, elas olhassem para o céu e lembrassem do Criador, de um Deus todo-poderoso que tudo fez. Eu não acredito, não era isso que eu queria para mim. Mas o lenhador, diferente das outras árvores, deixou ela apenas cortada. Da forma que ela caiu, assim ela ficou. E assim se passaram muito tempo. E se passou tanto tempo e elas não entendiam aquilo que havia acontecido com elas. Elas reclamavam e elas diziam: meu Deus, tanto que eu sonhei algo diferente para mim. E hoje, olha a situação em que eu me encontro. Não era isso que eu queria para minha vida. Até que um dia, numa noite fria, onde ninguém esperava, algo aconteceu. Sabe aquela árvore que se tornou um pequeno coxo de animais? De repente ela ouviu chegar na estrebaria vozes de pessoas diferentes. Ué, o que está acontecendo? Numa noite tão fria, tanta movimentação que está acontecendo aqui? De repente um choro se ouviu. E aquele bebezinho que nasceu naquela noite foi colocado no coxo onde os animais comiam, porque em outro lugar ele não encontrou um bercinho para se deitar. Aquele bebezinho era o Salvador. Aí aquela árvore então lembrou do quando ela sonhava em ser um berço, em abrigar um bebê. Então veio a lembrança no coração dela, e ela disse: hoje sim eu me torno um grande berço, mas em mim não é qualquer bebê que está sendo abrigado, não é qualquer bebê que eu estou embalando aqui. Hoje eu entendo que o bebê que eu estou embalando é o Salvador. E assim ela entendeu que ela não estava onde ela queria estar, mas ela estava onde Deus permitiu que ela tivesse, para que os sonhos dela fossem realizados. Sabe aquela árvore que sonhava em ser um grande navio, um grande barco? De repente, ela entrou diante do mar e foram pescar e era pesca, e tentaram pescar dia e noite, mas nada aconteceu. Nem sequer um peixinho eles conseguiram pegar. De repente, de longe se ouviu uma voz e dizia: ei, jogue a rede para o outro lado. E assim eles fizeram. Jogaram a rede para o outro lado. E aquele barco, que sonhava em ter tantas histórias, tanta coisa para contar, naquele dia ele pôde contar, ele pôde contemplar que ele estava vendo um dos maiores milagres, o milagre da pesca maravilhosa, onde os discípulos, os pescadores tentaram pescar hora após hora e nada pegaram, mas o mestre, que havia crescido, disse a eles: joguem do outro lado. E eles pegaram tanto peixe que mal podia aguentar. E aquele barco, então, ele saiu pelo mar afora dizendo: eu vi, eu estava lá quando o milagre aconteceu. Então ele percebeu que ele não se tornou quem ele queria que ele fosse, mas ele estava aonde Deus queria que ele estivesse, para que ele viesse contemplar e ser testemunha do maior milagre que alguém poderia ver. Ele sim tinha histórias para contar, porque ele viu o milagre acontecer.
Sabe aquela árvore que sonhava em apontar o caminho para Deus, que queria que as pessoas olhassem para ela e lembrassem que existe um Deus, que estava lá no céu? Então, do jeito que ela caiu, ela ficou. Mas um dia algo aconteceu, sem menos ela esperar, sem ao menos ela imaginar. Ela estava sendo unida, as partes que estavam caídas dela no chão foram unidas. E de repente alguém começou a carregar. Ué, mas o que está acontecendo? Eu sinto alguém ser pregado em mim. Eu não imaginava, logo eu que queria apontar o caminho para Deus, mostrar para que as pessoas lembrassem dele quando olhassem para mim. Agora eu estou aqui, estou contemplando a dor e o sofrimento de uma pessoa. Mas mal sabia ela que aquela pessoa não era qualquer pessoa. Ela estava contemplando sim a dor e o sofrimento de alguém. Alguém que foi humildemente, que andou pela terra, que ensinou o que era o amor verdadeiro e que por amor se entregou numa cruz. E quando as pessoas olhavam para aquela cruz, elas podiam ver que não era qualquer pessoa que estava ali. Era o Rei dos Reis que estava crucificado ali. Então ela entendeu que ela não se tornou quem ela queria que fosse, mas ela se tornou aquilo que Deus quis que ela se tornasse. E quando as pessoas hoje olham para a cruz, que não tem mais alguém pregado, porque essa cruz está vazia, porque ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e a cruz está vazia. E cada vez que as pessoas relembram o sacrifício da cruz, elas lembram do grande amor, da grande prova que Deus fez para a humanidade de amor. E eles olham, e esta sim aponta para o céu, aponta o caminho que leva para Deus, aponta que lá no céu existe alguém que ama tanto as pessoas, a ponto de entregar o seu único filho. E talvez nessa manhã, a gente talvez não está passando por algo que nós queríamos que passasse. Talvez estamos passando sim por algumas preocupações, algumas dificuldades. Mas que nós venhamos lembrar que o Senhor está no comando de tudo. Que assim como aquelas árvores um dia sonharam, e quando Deus cumpriu na vida delas, fez muito mais daquilo que elas podiam imaginar. E Deus cumpriu, realizou o desejo do coração delas, mas de uma forma que talvez elas não imaginassem. Assim eu desejo para cada um de vocês, que Deus ele venha realizar no coração de vocês aquilo que está nos propósitos dele. Então que nós venhamos se colocar na posição, se colocar e ser humilde, deixar que ele trabalhe na nossa vida, assim como ele fez na vida das 3 árvores. Amém?